Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. 30 de junho, hoje é domingo, dia da solenidade de São Pedro e São Paulo. É uma lembrança muito importante que a igreja nos traz neste domingo. Também é dia dos protomártires da igreja de Roma. Com esse espírito de invocar São Pedro e São Paulo, damos início ao programa Minutos do Evangelho deste domingo para todos os ouvintes da Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Programa Minutos do Evangelho, uma realização da PASCOM, a Pastoral da Comunidade, aqui da Paróquia Santo Berto de Ibirama. Hoje a igreja se reúne para celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram um bom combate da fé e, unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. Nossa oração pelo Papa Francisco, para que continue a inspirar a missão da igreja. E falando no Papa Francisco, vamos lembrar as orações do Papa Francisco, hoje, último domingo do mês de junho, falar ainda neste domingo do pedido de oração do Papa para junho, pelos que fogem do próprio país. Rezemos para que os migrantes que fogem da guerra ou da fome, forçados a viagens cheias de perigo e violência, encontrem acolhimento e novas oportunidades de vida nos países que os recebem. É a intenção do Papa Francisco para o mês de junho, que se encerra hoje. A partir do próximo domingo, já estaremos falando das intenções do Papa para o mês de julho, onde o Papa pede para que se reze pela pastoral dos enfermos, julho, o mês dos enfermos. E o momento e o programa Minutos do Evangelho deste domingo nos traz os seus quadros já, tradicionais. E hoje, legal, hoje a gente tem até uma estreia, um quadro, complementando o quadro com a palavra igreja, a gente vai ter uma estreia hoje, já vou falar. Mas, primeiramente, a gente vai ter o quadro Momento com Maria, uma devoção mariana, uma devoção nova, inédita, a gente traz hoje. Vamos falar de Nossa Senhora de Garabandal. É uma aparição de Nossa Senhora lá na Espanha, ainda não é oficializada pela Igreja Católica, mas existem muitos adeptos já devotos desta aparição de Nossa Senhora lá em Garabandal. Vamos falar um pouquinho disso hoje no quadro Momento com Maria. Os santos da nossa Santa Igreja desta última semana, estaremos falando aí de São Pedro e São Paulo, lembrando que a gente tem aqui na paróquia a comunidade de Dalbergia, onde os padroeiros da igreja são São Pedro e São Paulo. Falaremos também dos protomártires da igreja de Roma. Vamos falar também neste quadro os santos da Santa Igreja. O evangelho hoje é de São Mateus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Apesar que muitas outras religiões desconsiderem este fato e invertam o que foi dito por nosso Senhor Jesus Cristo, realmente Pedro é o início da Santa Igreja Católica. Foi em cima de Pedro, o líder dos apóstolos, e que comandou todas as missões apostólicas, claro, sem sombra de dúvida, sobre o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja e nós, inclusive Pedro e os demais apóstolos, somos apenas os membros. O quadro com a palavra Igreja de hoje, então ele traz o nosso amigo ministro Eduardo Adolfo Flores, da Igreja Matriz Santo Berto, vem falar de um tema no dia de hoje, e também a gente vai ter a estreia hoje da Jennifer Nunes Ancini. Ela é uma das incentivadoras da juventude aqui na nossa paróquia. Está
trabalhando agora e está iniciando aí um trabalho. O padre Rafael vai auxiliar e a gente também vai colaborar com ela para a formação da Pastoral da Juventude aqui na nossa paróquia. Muito necessário esse trabalho com um jovem aqui na paróquia. A gente não está tendo, né, um trabalho desenvolvido, voltado para o jovem, e a Jennifer vai iniciar esse trabalho e hoje ela vai estar no quadro Como a Palavra da Igreja, estreando, né, uma mensagem direcionada para toda a nossa juventude aqui da nossa paróquia. Estreia hoje, então, o quadro Com a Palavra a Igreja, né? Logo após do Eduardo, nós teremos a Jennifer falando um pouquinho, trazendo uma mensagem para a nossa juventude. Bem-vinda ao programa Minutos do Evangelho, Jennifer Nunes Ancini. Falaremos também na nossa agenda da nossa paróquia, os compromissos, né, para a próxima semana, né, desse início de mês de julho. Vamos ter também música, vamos ter reflexão, catecismo da Santa Igreja, um pouquinho da fé e da tradição. Isso tudo hoje. O programa Minutos do Evangelho está começando agora. Fiquem conosco, vamos ouvir uma música e depois a gente traz Nossa Senhora do Garabandal, Momento com Maria de hoje. Momento com Maria. Vamos falar hoje de uma devoção a Nossa Senhora. É já bastante conhecida, mas ainda não é reconhecida pelo Vaticano. Trata-se de Nossa Senhora de Garabandal. Como acontece na grande maioria das aparições, os locais onde a Mãe de Deus se manifesta, dificilmente eles estão nos mapas, pois tratam-se de pequenos povoados distantes dos grandes centros, principalmente escondidos em montanhas e cordilheiras íngremes de difícil acesso. Seus habitantes são pessoas simples, pobres, e que sobrevivem com dificuldade dos poucos recursos, né, que conseguem obter de suas colheitas e animais. Porém, normalmente é gente de fé e oração, gente de muita fé. Entendemos com isso que Deus está mostrando o quanto ama e valoriza os humildes e a simplicidade, de modo geral. Coerente, e não poderia ser diferente, com o Santo Evangelho, pois nosso Senhor Jesus Cristo não nasceu, não viveu, nem dirigiu-se aos palácios, mas aos campos, aos povoados e sofredores, né? Isso foi assim nas aparições, praticamente todas as aparições de Nossa Senhora também, né? Nossa Senhora, ela aparece para as pessoas simples, né? Aconteceu isso em Fátima, em Lourdes, em La Salette, né? La Salette também com pessoas da agricultura, né? Com índio no México, né? E assim a gente poderia ir mencionar várias, né? Nossa Senhora das Graças, né? Na Rua do Bac, na França, né? Uma noviça, né? Então, assim, muitas aparições de Nossa Senhora, né, se dão dessa forma, como eu relatei agora aqui. Essa suposta aparição de Nossa Senhora, que vamos falar hoje, é lembrada em 2 de julho, e como eu já disse, ela não é oficializada pela Igreja Católica ainda, né? Ainda. Vamos lá. Em 1961, Garabandal era tudo isso, né? Um aglomerado de aproximadamente 80 casas de pedra e 300 moradores, encravado em meio a uma grande cordilheira no norte da Espanha, também chamada Montanhas Cantábricas, pela proximidade do Mar Cantábrico. A cidade próxima, mais conhecida, era Santander, no Golfo da Gasconha, distante aproximadamente 100 quilômetros ali daquele local. Esse paupérrimo povoado, despido de todos os confortos da civilização, recebia energia elétrica apenas por algumas horas, e toda a alimentação chegava transportada por animais, desde a sede do município, chamada Cósio. Inclusive, o padre e o médico tinham grande dificuldade para lá chegar. Porém, chamava atenção como reuniam-se diariamente, homens, mulheres e crianças, para rezar. Suas orações prediletas eram as ladainhas, o terço e a via sacra. A primeira manifestação dos céus que se tem notícia ocorreu em 18 de junho
de 1961. Era um domingo, no fim da tarde, quando 4 meninas terminavam de fazer uma peraltice inerente às suas idades, pois colhiam maçãs no pomar do vizinho. Eram elas Maria Concepción González Conchita, de 12 anos, órfã de pai; Jacinta González, de 12 anos; Maria Dolores Mazon Aloli, de 12 anos; Maria Cruz González Garrido, 11 anos. Depois de cederem à tentação de pegar as frutas, mostravam-se todas com remorso, comentando que seus anjos da guarda deviam estar muito tristes. Neste instante, apesar do céu estar limpo, sem nuvens, soou um forte e estranho trovão. Uma delas comentou que o demônio devia estar contente, e então passaram a jogar pedras à escura para espantar o maligno. Em seguida, conta Conchita, apareceu-me uma figura muito bonita, envolta numa luminosidade que não me feria vista. Ato contínuo, entrou em estado de êxtase. Sua cabeça voltou-se para trás e fixou os olhos no céu. As outras 3 ficaram assustadas ao vê-la naquela situação. Quando iam chamar sua mãe, olharam para onde Conchita mostrava e gritavam: "O anjo!" Nesse instante, todas as 4 meninas ficaram em profundo, silencioso e contemplativo êxtase. A manifestação silenciosa do anjo durou cerca de meia hora. Esse fato foi presenciado e testemunhado por um morador do local, João Álvares Seco. Ele era guarda civil, que relatava a ocorrência muito impressionado, afirmando que aquilo era muito estranho. Em muitas aparições de Nossa Senhora, os anjos antecedem como uma preparação. Em Fátima foi assim, né? E lá, Nossa Senhora das Graças, na Rua do Bac, na Praia Noviça, lá dentro daquele santuário, também foi assim, né? Primeiro manifestou-se o anjo lá, no caso de Nossa Senhora de Fátima, o anjo de Portugal. Né? E Nossa Senhora das Graças era uma criança, mas também um anjo em forma de criança, né? Que levou Santa Catarina Laborré, né, até a presença de Nossa Senhora. Muito bem, continuando aqui em Garabandal, a primeira aparição da Mãe de Deus aconteceu em torno das 18 horas também de um domingo, 2 de julho, ano 1961. Enquanto as meninas caminhavam rezando o terço, dirigindo-se ao local da visão do anjo, já acompanhadas por uma pequena multidão de devotos e muitos curiosos. A Rainha do Céu e da Terra apareceu entre 2 anjos. Um deles era São Miguel, que já tinha se revelado e conversava com as meninas há 2 semanas. O outro não revelou o nome. Quem sabe São Gabriel ou São Rafael, pois a Santíssima Virgem em outros locais pelo mundo já se manifestava entre 2 arcanjos. Visualmente, segundo as meninas, eram idênticas. A Virgem Santíssima denominou-se Nossa Senhora do Monte Carmelo, avaliando assim o fato de comemorarmos em 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo. Resumindo, esta impressionante aparição, que durou 4 anos, de 1961 a 1965, e que teve mais de 1000 manifestações dos céus. Né? A gente encerra por aqui, né, esse pequeno e breve comentário sobre Nossa Senhora de Garabandal. Né? Como eu disse, é uma devoção ainda não oficializada. Essas aparições não são oficiais, mas a história de Garabandal é muito bonita, é bastante mais extensa, né? Tem também as revelações de Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora vem e faz previsões, né, para as meninas, e é muito bonito e interessante. Né? Quem quiser, procure, pesquise, né, e se informe sobre essa mais uma, né, aparições no nosso tempo de Nossa Senhora, né, a exemplo do que ocorreu com Fátima, né, em 1917, e muitas outras aparições aí que vêm acontecendo ao longo do tempo, né, muitas ainda não oficializadas pela Igreja Católica. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós.
Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 24 de junho a 30 de junho, hoje, portanto. Com muita alegria, a Igreja solenemente celebra o nascimento de São João Batista, que foi dia 24 de junho, segunda-feira. O santo, que juntamente com a Santíssima Virgem Maria, é o único a ter o aniversário natalício recordado pela liturgia da Igreja. São João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus, seu primo, e foi um anjo quem revelou seu nome a seu pai, Zacarias, que há muitos anos rezava com sua esposa para terem um filho. Estudiosos mostram que, possivelmente, depois da idade adequada, João teria participado da vida monástica de uma comunidade rigorista, na qual, à beira do Rio Jordão ou Mar Morto, vivia em profunda penitência e oração. A lembrar que históricos, documentos históricos daquela época, comprovam que havia uma comunidade que vivia no deserto em profunda oração. Podia-se assim dizer que eram os antecessores aos monges eremitas que nós conhecemos. Bom, grande anunciador do reino, denunciador dos pecados e protetor da verdade, ele foi preso por não concordar com as atitudes pecaminosas de Herodes. Foi decapitado devido ao ódio de Herodíades, que fora esposa do irmão do rei, com a qual o rei vivia pecaminosamente, em pecado, e João denunciava isso. O grande santo morreu na santidade e reconhecido pelo próprio Cristo. Em verdade eu vos digo, dentre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior que João o Batista. Na terça-feira, 25 de junho, dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, foi terça-feira. A Igreja celebra a festa do Sagrado Coração de Jesus na sexta-feira da semana seguinte à festa de Corpus Christi. O coração é mostrado na Escritura como símbolo do amor de Deus. Vosso coração, Jesus, foi ferido para que na ferida visível contemplássemos a ferida invisível do vosso grande amor. Frase de Santo Agostinho. Uma festa propriamente dita do coração de Jesus foi celebrada pela primeira vez em 20 de outubro de 1672. Quem fala é o padre São João Eudes. Depois, aparecendo muitas vezes, a Santa Margarida Maria Lacoque, de 1673 até 1675, foi que Jesus revelou sobre a devoção ao Sagrado Coração, a grande devoção, e sobre o desejo da instituição desta festa, mostrando-lhe o coração que tanto amou os homens e é por parte de muitos desprezado. A característica própria desta solenidade é a ação de graças pela riqueza insondável de Cristo e a contemplação reparadora do coração transpassado. O Papa Pio IX, em 1856, estendeu a festa a toda a Igreja Latina. Em 1899, Leão XIII consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Paulo VI disse certa vez que a devoção é garantia de crescimento na vida cristã e garantia da salvação eterna, E a lembrança do Sagrado Coração de Jesus se dá toda a primeira sexta-feira de cada mês, Inclusive com celebrações nas igrejas, E não tem como um católico não ser devoto do coração de Jesus, O Sagrado Coração do Senhor. Dia 26 de junho foi quarta-feira, dia de São José Maria Escrivá. José Maria Escrivá de Balaguer nasceu em Barbastro, na Espanha, em 9 de janeiro de 1902. Depois de muitas perdas de familiares, em 28 de março de 1925, foi ordenado sacerdote por Monsenhor Miguel de los Santos Díaz Gomara, na igreja do Seminário de San Carlos, em Saragoça, e 2 dias depois celebrou sua primeira missa solene na Santa Capela da Basílica do Pilar, onde temos aí a primeira aparição de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Pilar. Depois foi para Madrid. Lá ele trabalha incansavelmente com as crianças, os doentes e os pobres nos subúrbios. Fundou o Opus Dei e outras associações religiosas voltadas à caridade. Em 26 de junho
de 1975, o beato José Maria morre no meio-dia na sua sala de trabalho, na sequência de uma paragem cardíaca, ao pé de um quadro de Nossa Senhora, para o qual dirige o seu último olhar. Quarta-feira, então, São José Maria Escrivá. Na quinta-feira, 27 de junho, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Uma alegria falar dela, né? A devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começou a ser propagada a partir de 1870 e espalhou-se por todo o mundo. Trata-se de uma pintura do século XIII de estilo bizantino. Segundo a tradição, ela foi trazida de Creta, na Grécia, por um negociante que roubou a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no século XV. Sua intenção era vendê-la em Roma. Durante a travessia do mar Mediterrâneo, uma tempestade quase fez o navio naufragar. Chegado em Roma, ele adoeceu e, arrependido, contou a um amigo sua história e pediu que ele devolvesse o ícone a uma igreja. A esposa desse amigo não quis devolvê-la, mas, após ficar viúva, Nossa Senhora apareceu à sua filha de 6 anos e lhe disse para colocar o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em uma igreja. Na igreja de São João de Latrão, ou na de Santa Maria Maior, em Roma, né? Em 27 de março de 1499, o ícone foi entronizado na igreja de São Mateus, ficando lá por mais de 300 anos, né? Essa imagem, então, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na sexta-feira, 28 de junho, dia de Santo Irineu, bispo de Leão. Grande bispo e mártir, Santo Irineu, que pelos seus escritos tornou-se o mais importante dos escritores católicos do século II. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo. São Policarpo, por sua vez, conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidade de pastoreio. Erudito, simples, orante e zeloso bispo, foi Santo Irineu quem escreveu contra os hereges sobre a sucessão apostólica e muitos dos dados que temos hoje sobre a história da Igreja do século II. Ocupou-se da evangelização e combateu a heresia dos gnósticos e muitas outras que proliferavam nesses primeiros tempos. Algumas continuam ainda nos dias de hoje, né? Bom, este grande bispo morreu mártir no dia 28 de junho de 202, na perseguição do imperador romano, né, Severo. No sábado, 29 de junho, né, dia de São Pedro e São Paulo, apóstolos e principais líderes da Igreja Católica. Estes santos são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da Igreja no início, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionário. São Pedro, príncipe dos apóstolos. O apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro papa da igreja, diz Jesus para ele: e eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. Crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. Foi São Pedro, né? São Paulo. São Paulo converteu-se à fé cristã enquanto perseguia os católicos, né? Os primeiros católicos. No caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. De perseguidor, passou a perseguido. Sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Então, a diferença entre a morte de São Pedro, né, o martírio de São Pedro, e o martírio de São João, de São Paulo, não São João, desculpe, de São Paulo, né, não tem diferença maior do que 3 anos. Né? Eles morreram muito próximos, como também viveram evangelizando muito
no mesmo tempo, né? Muito próximos também. E hoje, domingo, 30 de junho, dia dos protomártires da Igreja de Roma. Depois da solenidade universal dos apóstolos São Pedro e São Paulo, a liturgia nos apresenta a memória de outros cristãos que se tornaram os primeiros mártires da Igreja de Roma. Por isso, proto-mártires. No ano de 64, foi no período né, da morte de São Pedro e também de São Paulo, o imperador Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos. Naquela época, a comunidade cristã era vítima de preconceitos, era tida como seita e inimiga, pois não adoravam o imperador. Qualquer coisa que acontecia de negativo, os cristãos eram acusados na hora. Por isso, foram acusados de terem posto fogo em Roma, e a partir daí, no ano de 64, começaram a ser perseguidos. Os escritos históricos em Roma narram que os cristãos eram lançados nas arenas para servirem de espetáculo ao povo junto às feras, cobertos de piches, como tochas humanas, e muitos outros atos atrozes. E a resposta era sempre o perdão e a misericórdia. Conta-se a história, e inclusive os governantes romanos, eles disputavam, né, entre eles uma maneira mais cruel uma da outra de torturar e matar os católicos, os cristãos ali naquele período. O testemunho dos mártires da nossa igreja nos recorda o que é essencial para a vida, para o católico, para sermos felizes em Deus, principalmente nos momentos mais difíceis que todos nós temos. Os mártires viveram tudo em Cristo. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ela é do texto, né, uma parte do texto do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. Resumido, a gente traz aqui, né? Vamos encerrar o quadro de hoje ouvindo a música do Salmo, desta liturgia deste domingo, Salmo 33. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Vamos ouvir a música, o programa ainda continua. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Falar um pouquinho, né, da reflexão deste texto do Evangelho de hoje, São Mateus, né, que fala justamente, né, da responsabilidade que Pedro assume por pedido de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos lá
falar um pouquinho do rodapé da palavra de Deus aqui, que tem uma pequena explicação sobre esse texto, né? Sobre alguma coisa desse texto. Muito bem. Versículo 13. Cesareia de Filipe, no sopé do Líbano, a nordeste da Palestina, nas nascentes do Jordão, chamava-se de Filipe para distingui-la da Cesareia Marítima, sede do procurador romano, e porque Filipe, irmão de Herodes, Herodes Antipas, embelezara e a chamara Cesareia, em homenagem a Tibério César. No versículo versículo 17, né, o trecho diz assim, ó, esse trecho segue repleto de expressões aramaicas. Jonas significa João, carne e sangue indicam a natureza humana. Em lugar de Pedro, Jesus diz Cefas, que significa pedra. As portas indicam a potência. As chaves equivalem a poder. Ligar e desligar designam a autoridade judiciária. São todos indícios da autenticidade e antiguidade da palavra de Jesus, né? Momentos históricos da palavra de Deus. Vamos continuar na reflexão, né, falando um pouquinho agora do dia a dia com o Evangelho, da liturgia diária, da editora Paulus, né? 30 de junho, solenidade de São Pedro e São Paulo, Evangelho de Nosso Senhor, escrito por Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a 19. Já no século IV, um documento chamado Cronógrafo Filocaliano comprovava a existência de uma festa litúrgica em honra dos apóstolos Pedro e Paulo juntos. O significado dessa solenidade encontra-se em aprimorada síntese no seu prefácio próprio. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Sigamos os passos desses dois gigantes da fé cristã e peçamos a intercessão deles em favor da Igreja de Cristo e dos povos do mundo inteiro. Então essa festa, São Pedro e São Paulo, ela é bem antiga já, né? Vamos ver aí um pouquinho, então, do catecismo da nossa Santa Igreja, também relacionado a esse texto do Evangelho de hoje, que também se liga, né, à solenidade de São Pedro e São Paulo, e tem ligação também com os santos de hoje, que é os protomártires de Roma. Parágrafo 424 do Catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, nós cremos e confessamos a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, como Pedro falou. Foi sobre o rochedo desta fé, confessada por Pedro, que Cristo edificou a sua igreja. Então muita gente faz confusão nisso aqui, né? E diz que Jesus não fundou a igreja sobre Pedro, mas sim sobre a fé de Pedro. Não está totalmente equivocado, né? Mas Pedro foi o alicerce, sim, né, da iniciação da estrutura da igreja, né? Da estrutura da igreja. Sobre a fé de Pedro, que se formou, né, a igreja estruturada que nós temos até nos dias de hoje, né? Parágrafo 442. Pedro confessa como Jesus, né, Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele diz, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque Jesus responde-lhe solenemente, logo em seguida, né? Não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Deus revela isso a Pedro, né? De igual modo, Paulo dirá, a propósito da sua conversão no caminho de Damasco, quando aprouve a Deus, que me escolheu desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o anuncie como evangelho aos gentios. E logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Será este, desde o princípio, o núcleo da fé apostólica, né? Este é, primeiramente professada por Pedro, como o fundamento da igreja, depois seguida por Paulo. Parágrafo 880.
Cristo, ao instituir os 12, deu-lhes a forma de um corpo colegial, quer dizer, de um grupo estável, e colocou à sua frente Pedro. Isso é verdade e ninguém pode refutar isso, né? Ele foi escolhido entre os outros para ser, né, o alicerce dos apóstolos, né? Não é da igreja em si, mas dos apóstolos, porque o alicerce da igreja é nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, né? Cabeça da igreja invisível, né? Da igreja que é Cristo, ele é o cabeça e nós os membros. Bom, eles formam então um só colégio apostólico, né? Os apóstolos. Assim, de igual modo, o pontífice romano, que é o sucessor legítimo de Pedro, e também os bispos, que são os sucessores legítimos dos apóstolos, estão e devem estar unidos entre si. Parágrafo 881. Foi só de Simão, a quem deu o nome de Pedro, que o Senhor fez a pedra da sua igreja. Confiou-lhe as chaves da igreja e instituiu-o pastor de todo o rebanho. Mas o munus de ligar e desligar que foi dado a Pedro também foi dado, sem dúvida alguma, ao colégio dos apóstolos, unidos ao seu chefe, que era, na ocasião, Pedro. Este munus pastoral de Pedro e dos outros apóstolos pertence aos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. Vale lembrar aqui também, né, que um pouquinho de história não faz mal para ninguém, né, que quando os apóstolos começaram a sua missão, quando eles tinham uma dúvida, um questionamento, eles voltavam a Pedro, né, só para ficar bem registrado isso, né, procurem aí na história verdadeira, né, não essas histórias fajutas que criaram depois aí, mas procurem que você vai certificar que isso é verdade. Parágrafo 153. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus declara-lhe que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas do Pai que está no céu. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para prestar esta adesão da fé, são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte o coração para Deus, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade. Mas não se enganem, né? Pedro mesmo, tendo professado essa fé, ele nega nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, Cristo ressuscitado, Cristo pede a sua confirmação por 3 vezes, né? E Pedro entristece com isso, mas confirma a sua fé. E nosso Senhor pede para que ele apacente o seu rebanho. E lá na frente, quando Pedro está em Roma já, e é perseguido, e na iminência de ser preso, ele por indício dos outros que o acompanhavam, ele sai de Roma. Na saída de Roma, ele encontra nosso Senhor Jesus Cristo voltando para Roma com a cruz. E ele pergunta para nosso Senhor: covardes, onde vais? E Jesus diz para ele: ser novamente crucificado. Pedro vira as costas e volta para Roma, onde é preso e depois crucificado de cabeça para baixo. São Paulo não fica atrás, faz a sua missão, o seu trabalho, prega o evangelho a todas as nações como nosso Senhor pediu. E depois, o próprio Paulo também é martirizado, tendo sido, após São Pedro, decapitado. Então, é uma história muito bonita e que deve ser exemplo para todos nós. Depois, a gente vê a perseguição que se desencadeia, né, pelos romanos contra os cristãos do início dos tempos, né? Muitos e muitos milhares martirizados pela fé em nosso Senhor, que às vezes nós, por qualquer coisinha, renegamos, né? Vamos pensar nisso, tentar seguir esses exemplos de fé e amor, mostrando a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Birama. Muitos vão à igreja no domingo a fim de buscar um contato com Deus. Se preparam principalmente para escutar a homilia
que o padre irá fazer naquele momento referente à leitura do dia. Porém, esquecem que o principal objetivo de irmos à missa não é a homilia. Ela também faz parte, pois afinal ali o padre é Jesus pregando o Evangelho. Porém, o principal momento da missa, ao qual nós temos que ter ciência, profundo respeito e concentração, é a Eucaristia. É naquele momento que o corpo de Cristo se revela a nós. É naquele momento, a partir da hora que nós vamos receber o corpo de Cristo através da Eucaristia, através da hóstia consagrada, é que Deus entra em nossos corações e alimenta a nossa alma. O momento mais digno, o momento de maior respeito, de maior silêncio e maior concentração é o ato da transubstanciação que o padre faz naquele momento, transformando uma hóstia simples que representa um pedaço de pão numa hóstia consagrada. Nesse momento, espiritualmente, os anjos chegam do céu para venerar e adorar a hóstia consagrada, pois ali é Cristo que está presente. O céu se abre e o coro de glória canta ao redor do mundo e principalmente no céu. A hóstia consagrada é o alimento da nossa alma. É ela que vai nos proteger de todo o mal que espiritualmente nós estejamos passando. É ela que talvez vá nos atender se Deus permitir e se Deus achar que é bom para a gente. Aquele pedido de ordem pessoal. É ela que vai trazer a calmaria. É ela que vai trazer a paciência que nós precisamos para um determinado momento, para alguma determinada situação. Mas temos que recebê-la com respeito, pois afinal é Deus que está ali. Nós temos que ter profunda concentração. É um momento de oração, é um momento que estamos indo junto com todos os irmãos para receber o corpo de Cristo. Nós temos 3 formas de receber a Eucaristia: na mão, na boca e de joelhos na boca. Quanto mais nós entendermos que nós somos pecadores, quanto mais nós entendermos que nós não somos simples mortais, somos simples leigos em busca da salvação, mais respeito nós teremos que ter com a Eucaristia e entendermos que nós não somos dignos de nem sequer tocá-la, porque não somos nós que vamos em direção ao corpo de Cristo na Eucaristia, mas sim Deus que entra em nós para nos fortalecer, para sairmos de uma missa cada vez mais fortes e cada mais vezes renovados no que nós precisamos, que é a força e a salvação da nossa alma. Que lembremos da seguinte frase que falamos no momento da Eucaristia: que Senhor, nós não somos dignos de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Ele que fez esse milagre apenas com uma palavra diante do centurião que pedia pela sua ajuda. Imagine o que ele pode fazer a partir do momento que na Eucaristia ele entra em nosso coração e salva a nossa alma. Afinal de contas, nós não somos dignos desta salvação, mas é Ele que por boa vontade vem nos salvar, pois só Ele é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida para trilharmos o verdadeiro caminho seguro para o céu.
Um abraço a todos e até a próxima. Olá, paz e bem para você, jovem de todas as idades. Eu, Jennifer Nunes Ancini, tenho uma mensagem para você. Começando dizendo que o amor é a principal razão da existência da Igreja. E o Papa Francisco inicia, assim, a carta que ele escreveu chamada A Senha da Alegria, que foi publicada neste ano, em janeiro, no dia 22. Destinada a mim, a você, a todos os jovens. O pontífice esclarece que o amor do qual se refere é aquele que Deus Pai nutre por cada ser humano, mas ele também quer falar de outra forma de amor, aquela que nós como cristãos nutrimos por Jesus. Ele é o centro do nosso coração, como de fato esse sentimento da verdadeira afeição por aquele que nos tornou participantes desse amor do Pai, o qual é impossível imaginar algo maior. A pessoa que crê é, portanto, sempre apaixonada por Jesus. E assim entendemos que a forma adequada de se tornar cristão é por meio de um encontro. Segundo Francisco, este é o coração da vida cristã. O encontro com Cristo e apaixonar-se por Ele. Nós que já somos adultos na fé, não podemos deixar de falar de Jesus, não podemos deixar de apresentá-lo, de nos comprometer a torná-lo conhecido àqueles que ainda não tiveram oportunidade. E eu fico triste em saber que muitos ainda não tiveram a oportunidade deste encontro. E que tal deve ser proposto ao jovem também através da oração. A oração não precisa ser pública, pode ser silenciosa, lá no seu quarto, prostrar-se, ajoelhar-se, acender uma vela e diante dela fazer a sua oração, pegar o seu rosário e com muita fé e devoção rezar. Essa é a doce alegria da evangelização. A alegria de levar ao mundo inteiro o próprio amor de Jesus. O Papa continua sua carta a nós jovens, revelando um segredo para nunca perder a conexão com Jesus. Um segredo já revelado por Santo Alberto Hurtado, um santo originário aqui do lado do Chile, que conta que em todas as situações quando se deparava com uma decisão a ser tomada, ou uma escolha a ser feita, sempre se perguntava: o que Jesus faria no meu lugar? A sugestão que Francisco dá é que os jovens também façam essa experiência, na escola, nas ruas, na universidade, ou no trabalho, ou em qualquer lugar. Lá no início do seu pontificado em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o Papa disse em alto e bom som: fazei-vos ouvir, e que de novo ele entoou: fazei-vos ouvir, gritai, não tanto com a voz, mas sobretudo com a vida, com o coração. E esta é a verdade: Cristo vive. Isso é necessário para que nos coloquemos a caminho, a fim de levar uma boa nova a todo mundo. Eu estive presente nesta Jornada Mundial da Juventude, onde reuniu 4 milhões de jovens de todas as idades. E o que jamais saiu da minha mente e do meu coração foi o tema: Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Então, quando me torno disponível, eu consigo responder com mais facilidade a pergunta: o que Cristo faria no meu lugar? Porém, eu não posso ouvir uma coisa e fazer outra. Eu preciso agir de acordo com essa resposta. E nós, jovens, precisamos experimentar a novidade de vida, essa plenitude da vida. E para finalizar, eu trago um trecho da exortação apostólica Cristo Vivit, que fala: nunca se esqueçam, Cristo vive. É Ele a nossa esperança.
e a mais bela juventude deste mundo. Tudo que toca torna-se jovem, fica novo, enche-se de vida. Obrigada e até a próxima. Paz e bem. Programa terminando, último bloco deste domingo. Vamos falar um pouquinho então da nossa agenda, da agenda da nossa paróquia, os compromissos, né, que nós teremos aí para esta semana, né? Daí também vamos falar um pouquinho do dízimo, né? Muito bem, falamos para o dia 2 de julho, é terça-feira, né? Primeira semana já de julho, né? O mês de junho acaba hoje, né? Passamos já do meio do mês, do ano, né? Do meio do ano, já estamos passando do meio do ano. Então, terça-feira, 2 de julho, 7h30 da noite, temos na Igreja Matriz Santo Berto o terço dos homens, né? A oração do Sagrado Terço, encabeçado pelos homens aqui da nossa paróquia. Parabéns a eles, né, que estão conseguindo realizar essa tarefa de fazer a oração do terço, né? Do terço dos homens aqui na paróquia. Na quarta-feira, dia 3 de julho, 7h30 da noite, temos a missa na Igreja Matriz Santo Berto com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Padre Rafael estará ali, então, na igreja. Dia 5 de julho é sexta-feira, né? Sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês. Nós teremos 2 celebrações nesta sexta-feira, né? E vai ser sempre assim todo mês agora. Toda sexta-feira, 2, primeira sexta-feira do mês, toda primeira sexta-feira do mês, 2 celebrações. Às 3 da tarde, missa da pastoral da pessoa idosa, né? Às 3 da tarde, na Igreja Matriz Santo Berto. E depois, às 7h30 da noite, né, a missa na Igreja Matriz também, em honra ao Sagrado Coração de Jesus, pois é aquela sexta-feira, primeira do mês, primeira sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus. Dia 5 de julho, então. No dia 6 de julho, 5 da tarde, missa na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista e bairro Progresso. Dia 6 de julho ainda, no sábado, 19 horas, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do Ponto Chique. No domingo, 7 de julho, 8 da manhã, a missa dominical na Igreja Matriz. Às 10 horas da manhã do domingo, missa na Igreja São Rafael, o Rafael Baixo. E a gente encerra o domingo, dia 7 de julho, 19 horas, missa na Igreja Matriz Santo Berto também, né? No domingo, portanto. Falar então do nosso dízimo, né? Vamos falar um pouquinho do que fala o Novo Testamento sobre o dízimo, né? Dízimo é partilha. Eu vou falar do acontecimento, né? E a descrição. O dízimo na parábola do fariseu e do publicano. A prática do dízimo estava consagrada no Novo Testamento, pois o fariseu verbalizou que realizava esta prática e o publicano disse que era pecador e, portanto, não realizava nada do que o fariseu realizava. Mas está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. O dízimo na censura de Jesus aos escribas e fariseus. Jesus disciplina os fariseus, advertindo-os que deveriam praticar o ato de dizimar. Está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus cumpriu toda a lei e, dentre os seus preceitos, o dízimo. O dízimo é ensinado tanto na lei como nos profetas. E como Jesus declarou que não veio abrogar a lei e os profetas, está nas Escrituras isso, né? Mas para cumpri-las, e cumpri-las na sua integralidade. Logo, infere-se que Jesus cumpriu a prática do dízimo e, como nosso Senhor, devemos fazer tudo o que o nosso Senhor mandar, inclusive fazer o dízimo e as ofertas, né? Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 24. Lembrando, né, que Jesus, ele pede para Pedro fazer uma pesca, né, pegar um peixe e abrir esse peixe e trazer a moeda que está dentro daquele peixe para que seja ofertada por Jesus e por Pedro. Quer dizer, né, que Jesus ofertava o dízimo
e as suas ofertas também, né? Várias passagens ali do Novo Testamento relatam isso, né? E aí mais a gente tenta evitar, né? E diz que não está na Bíblia, né? Para não ofertar o dízimo. Triste isso, né? É triste. Então, bem, programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, aqui na 87.9 FM. Primeiramente, em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E o programa aqui, aos domingos, ele começa ao meio-dia. Isso aqui na 87.9 FM, a rádio da família Ibiramense. Mas o programa Minutos do Evangelho também está de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, na Rádio Belos Vales 89.9 FM, da Rede Vale Norte de Comunicação, programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação, da Paróquia Santo Huberto. Agradecemos todos os ouvintes, né, de segunda a sexta e também no domingo. Encerrar o programa deste domingo fazendo uma oração, né, aos protomártires da nossa igreja. Senhor, concedei-nos pelo sangue dos protomártires da igreja um coração abrasado de amor por vós, que não temamos morrer para testemunhar que só vós sois Senhor e Rei. Protomártires da Igreja de Roma, rogai por nós. E pelos protomártires da Igreja de Cristo, né, da Igreja de Roma, por São Pedro e São Paulo, também por Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, peçamos a bênção de Nosso Senhor para todos nós, né, nossos familiares, né, nossos trabalhos, né, nossos objetivos para esta vida. E que esta semana seja uma semana abençoada na graça do Senhor Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom final de domingo a todos.